Então, vamos começar pelo setup principal do Robô Insider, tá? Que é o setup baseado na disparada do preço, na ticagem, né? Então, percebam que a gente pode determinar aqui dois tempos, tá? Ó, tempo 2, tempo 1, com distâncias diferentes. E também nós temos ativo diferente aqui. Por que tem esse ativo aqui? Vocês vão entender. Tá? E também tem o usar ticagem, sim ou não, com a quantidade, tempo máximo. É isso que a gente vai entender agora. Então, qual é o conceito de ticagem? Né? Toda vez que o preço se movimenta, a gente tem um tique, que é o que eu chamo de ticagem. Então, está ticando para cima, é toda hora que o preço não para de se movimentar para cima. Está ticando para baixo, movimentando para baixo. Teve uma ticada forte, é quando ele saiu daqui e em uma porrada ele já veio para cá. Ou saiu daqui, uma porrada veio para cá, tá? Esse é o conceito de ticagem, ok? Então, cada movimentação do preço. Só que quando você arrasta o robô para o gráfico, você percebe que aqui tem um tempo e também tem a distância mínima, né? O que seria isso, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. O cálculo que o robô faz é o seguinte. O horário agora, por exemplo, meio-dia e 56 minutos com 30 segundos, tá? Aí, vamos supor que você tenha configurado 10 segundos lá no parâmetro do robô. O que o robô vai fazer? Esse horário, qual é o preço exatamente desse horário aqui? É esse preço aqui, né? Que é o preço do mercado atual, né? Legal. Quando der meio-dia e 56 com 40 segundos, o preço desse horário terá que ser comparado com o preço de qual horário? Com o desse aqui. Por quê? Você configurou 10 segundos. Ou seja, você quer comparar o preço atual com onde ele estava nos últimos 10 segundos. Né? Aí o mesmo vale. Se o preço for meio-dia 56 e 42 segundos, qual é o horário que ele vai ter que comparar? Aqui daí, né? 32 segundos. Né? Não é nem 30 nem 40, 32 segundos. Ou seja, ele vai sempre olhar exatamente para 10 segundos atrás onde o preço estava. Tá? Aí, quando você configura aqui no robô a distância mínima, significa o seguinte, você só vai permitir um trade se, por exemplo, nós temos um candle que fechou agora e temos outro que acabou de abrir. Tá? Ele abriu aqui, beleza? O que vai acontecer? Você só vai permitir um trade se esse é o preço atual do ativo. Tá? Esse é o preço atual. Há 10 segundos atrás, ele estava, por exemplo, aqui, tá? Bem aqui. Aí você fala assim, bom, eu só quero permitir um trade se a distância dos últimos 10 segundos for no mínimo de 100 pontos, tá? Aí eu permito um trade, tá? Se essa distância for positiva, por padrão ele vai entrar comprado. Se ela for negativa, ele vai entrar vendido. Beleza? Só que você pode também, na distância positiva, inverter. Ao invés de entrar comprado, você entra vendido. Isso eu vou mostrar depois. Só que, basicamente, o que vai ser? Se você configurar 10 segundos lá, ele vai pegar o preço atual, vai pegar o preço dos últimos 10 segundos e vai verificar. Bom, qual é a distância entre os dois? Ah, é de 200. Você configurou 100? Beleza, está autorizado, pode operar. Entendeu? Aí, quando você configura dois tempos, você também pode configurar dois tempos. Vamos supor que você configurou 10 segundos e também configurou 5. Então, ele vai comparar onde o preço está com 10 segundos atrás, onde o preço está com 5 segundos atrás. E vai ver se as duas distâncias estão correspondentes. Então, suponhamos que você tenha colocado 100 pontos para 10 segundos e 50 para 5 segundos. Aí, o preço nos últimos 10 segundos, andou 200. Só que nos últimos 5, ele andou 30. O teu robô vai entrar no trade? Não. Por quê? Ele, embora tenha andado bem nos últimos 10, nos últimos 5 ele andou mal, ele andou só 30 pontos. Então, ele não vai permitir os trades. Entendeu? Então, é isso. É esse o racional por trás da lógica do robô. Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui na prática agora. Então, olha só, eu configurei um ativo para que ele, se disparar no mínimo 5.000 pontos em 5 segundos, execute um trade. Desde que, no outro ativo, que é onde eu quero enviar a ordem, ele se desloque no máximo 50 pontos em 3 segundos. Tá? Então, aqui nós já estamos no backtest, coloquei ele nesse dia aqui para executar o trade. Ó. Perceba que o preço no ativo que está plotado
andou 1.850 pontos e no ativo que eu quero boletar andou 390, né? Ó, 1.400, o robô não fez nada. Opa, bateu 5.900, que é a minha configuração, né? O que o robô tem que fazer? Executar um trade. Entrou vendido. Por que ele entrou vendido? Porque o outro ativo deu condição também, porque é menor do que os 50 de movimentação, né? Olha a porrada que esse ativo deu em apenas 5 segundos. Saiu daqui e veio para cá, tá? Agora que vocês viram essa configuração, eu vou colocar aqui um minuto antes, para que vocês consigam ver melhor a movimentação do preço. Ó, tá? Aqui é o preço ticks reais, eu estou rodando esse backtest, tá? Ó, ticks reais, que dá uma ideia melhor, né, da movimentação do preço. Ó. Vocês percebem que não é uma movimentação muito brusca, normalmente, né? É uma movimentação normal. Ó, faltam 20 segundos. Aqui era uma notícia, tá? Afinal, esse setup foi feito para operar notícia, né? Ó, 55 segundos. Agora, olha a movimentação que o preço fará. Perceba. Olha isso. Movimentou muito. O SP aqui, o US 500, deu condição. Então, o que o robô fez? Entrou vendido. E perceba aqui o seguinte, olha só. SP 500 está parado, né? Enquanto isso, ó, índice alemão não para de ir para baixo. Lembra que ele estava lá em cima, né? Olha o que vai acontecer quando abrir o SP 500. Olha que interessante isso daqui, tá? Olha lá. Ele já abriu aqui embaixo e deu um lucro só nessa operação com um lote, tá? Deu um lucro de 56 dólares. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas será que esse movimento se repete? Pois é, foi feito aquele backtest no mês 10, né? Agora eu vou fazer no mês 9 aqui para mostrar para vocês. Olha só, vou colocar aqui no mês 9, tá? Precisamos de um disparo de 5.000 pontos no índice do gráfico e o outro tem que estar travado, né? No máximo 50. Ó. Eu coloquei para operar depois das 15h30, né? Então, ó, 15h30, olha só. Ele está numa disparada de 3.300 para cima. Tá? Ele teria que dar 5.000 para dar a condição do trade. Não deu. E voltou na mesma hora. Tá vendo? Ó, 4.000, 5.000. Deu a condição do trade e aqui está zerado. Perceba que o índice alemão não para de cair. Enquanto isso, o S&P 500 está como? Parado. Por quê? A gente não falou que só quer operar ele se ele tiver com menos de 50? 50 é o tamanho do spread do S&P 500, tá? Então, ó, S&P 500 parado, quando ele abriu, já abriu com um gap e tá aí, ó. A gente pegou de novo, deu aí 40 dólares com um contrato, tá? Um trade desse daqui você precisaria ter 10 dólares de margem aí para fazer. E agora, saindo um pouquinho de backtest, eu vou mostrar para vocês um trade que eu fiz manual, tá? Que foi na época que eu estava ainda desenvolvendo essa estratégia, tá? E acabei pegando esse movimento em conta real, manual. Vocês vão ver, olha só, do dia 13/10, que eu acabei de fazer o backtest e mostrei para vocês que o robô pegou, né? A Alemanha já deu uma travada, fez que ia subir, travou de novo. Difícil, vamos ver. Nossa, a Alemanha voltando com muita força. Muita força. Vou entrar aqui porque não vai ter jeito. Nossa, gente. Olha isso. Olha isso. 700. Meu caneco, fechei. Caraca, gente. Olha isso. Viram só? E para fazer essa estratégia no Insider é totalmente possível, tá? Como vocês viram ali no backtest, né? E para fazê-la é basicamente utilizando essas 7 linhas aqui, tá? O resto aqui, por exemplo, não usa ticagem, tendência, entrar invertido, não usa nada disso. Só usa essas 7 linhas aqui, que é o quê? Eu só permito que o S&P 500 dispare 50 pontos, por exemplo, em 3 segundos. E, em contrapartida, o índice alemão tem que disparar no mínimo 5.000 pontos em 5 segundos. Por quê? O que acontece, né? Colocando dessa forma? Simplesmente o índice alemão explode enquanto o S&P está parado. Mas nem sempre é assim, né? O S&P às vezes se mexe junto, o DAX, ou seja lá qual índice ou ativo você estiver operando, ele nem sempre vai dar uma explosão muito forte, você precisa
ajustar, né? O Insider ele é compatível com qualquer ativo. Eu, particularmente, opero o SP500, tá? Por exemplo, aqui, ó. Essa é uma análise que eu uso para operar PMI. Aquela que eu mostrei para vocês, ela é ideal para você operar o PCI, por exemplo. Então, no PMI, olha só, já não é 5.000. Se o preço disparar 1.300, que não é muita coisa, já está permitido entrar, entendeu? E eu não filtro o SP500. Ele opera independente do deslocamento do SP500. Basta o índice alemão ir para qualquer lado que já entra. Aqui, na verdade, não é nem o alemão. Aqui é o Dow Jones que é analisado. O Dow Jones, por exemplo, nessa corretora se chama US 30. Tá? Daí o que eu tenho que fazer? Eu coloco no gráfico do Dow Jones, né? Mas envio a ordem onde? SP500. Tá? Então, olha só. Então, vamos lá. Olha, já começou a analisar. Tá? Às 16h59, com 58 segundos, ele já está autorizado a fazer algum tipo de trade. Ó, se der a oportunidade em linha com a minha configuração. Olha, já está autorizado aqui. Então, o que eu preciso? Daquele deslocamento do preço. Né? Então, 1.300 nos 5 segundos, 1.000 nos 2 segundos. Então, aqui, 1.300 e 1.000. Né? Ó. Olha lá, ele deu agora a oportunidade, ó, fez uma venda, onde? No SP500, analisando o Dow Jones. Tá? Então, aqui, ó, ele fez a venda aqui. Abriu o mercado? Não, está travado, enquanto isso o Dow Jones movimentando. Quando abriu, carregando no trailing. Ó. Tá vendo? Aquele outro nem trailing pegou, né? Nem dava trailing, ele já pulou direto. Então, são configurações diferentes. É claro que você precisa ajustar as configurações, é a realidade do mercado, não existe uma verdade absoluta, um setup que você vai colocar hoje vai funcionar para o resto da vida, e você tem que tomar muito cuidado com o overfitting, né? Ficar ajustando demais a estratégia, tem que entrar se a movimentação for 662, por exemplo, né? Se não der essa movimentação, não entra. Você pode ocasionar um overfitting disso, que é quando você faz uma estratégia perfeita para os testes que você fez. Só que o que está por vir no mercado futuro, você não sabe. Então, a tua estratégia ela pode ser perfeita só para o teste. Quando vai para a conta real ou até mesmo demo, só toma loss. Então, tem que tomar cuidado, tá? Cuide muito do overfitting. Como a estratégia principal do Robô Insider é essa, e ele foi feito para operar notícia mesmo, eu vou disponibilizar alguns presets, padrões, para algumas notícias que eu julgo importantes. Tá? Agora, se você quiser operar fora dessas notícias e tudo mais, daí você tem que montar o seu próprio preset, ok? Preset, para quem não sabe, são as configurações do robô. Eu vou enviar algumas configurações prontas. Caso você queira utilizar outras, daí você precisa montar. Tá? Então, as configurações que eu enviarei serão nesse formato aqui, mostrando o nome da estratégia, para qual notícia, por exemplo, ela foi feita, né, para operar, e qual o gráfico que você tem que deixar o robô. Tá? Se ele estiver escrito aqui US 30 Cash, é Dow Jones. GER 40 Cash é índice alemão. Se for 500 cash, daí é o SP500, tá? Aí, dependendo da corretora, o nome muda, né? Por exemplo, na ICE Markets, que é essa que eu estou aqui agora, o SP500 se chama US 500 Cash. Tem corretoras que o SP500 se chama ponto US 500, tá? Aliás, na ICE Markets é US 500, né? Na XM, US 500 Cash. Tem que cuidar das letras maiúsculas também, tá? E tem outras corretoras que é assim, entendeu? Então, você tem que colocar de acordo com a realidade da sua corretora, ok? Mas, ao utilizar os setups padrões, tá, eles já vão no formato da corretora XM, que é esse. Aí, nesse caso aqui, opera no SP500. E daí você tem que colocar no ativo US 30 Cash, que é o Dow Jones, né? Aí, o que vai acontecer? Eles já vão, todos os setups, com um padrão para operar um lote cheio, tá? Então, 1.00, que é um lote cheio aqui. Caso você queira operar mais lotes, vamos supor, quero operar 3 lotes. O que eu precisaria alterar no robô?
muda, obviamente, para 3 contratos, e você vai ter que proporcionalizar alguns itens aqui nos parâmetros. São eles: o stop loss, você não vai operar 3 vezes o padrão? Então, é 3 vezes o padrão, de 10 vai para 30. Take profit após tempo, ele é financeiro aqui, tá vendo? Não vai operar 3 vezes o padrão? 30 segundos. Aliás, 30 centavos, então. Proteção de lucro, não está operando 3 vezes o padrão? Então, aqui ao invés de $2, 6. Ao invés de 0,5, 1,5. O que mais? Drawdown, 30. Aí aqui ele é percentual, não mexe. E só, tá? Só. Ou seja, tudo que for valor financeiro, você precisa triplicar, tá? Afinal, você vai operar com 3 vezes a quantidade de lotes inicial, né? É por óbvio que você não precisa mexer, triplicar o tempo, né? É óbvio, a análise é a mesma, né? Você quer analisar os mesmos 5 segundos, os mesmos 2 segundos. A diferença é que você vai operar com 3 lotes. Se você vai operar com 3 lotes, seu stop loss tem que ser 3 vezes maior do que o padrão, take profit 3 vezes maior e assim sucessivamente. Por quê? Todas essas informações são financeiras. Então, assim, tenha em mente que, embora tenha estratégias prontas à tua disposição para operar determinadas notícias, não significa que elas funcionarão para o resto da vida, tá? Você tem que estar sempre ali de olho no mercado. Bom, não deu resultado uma vez, não deu duas, não deu três, cara, tem que refazer aqui a otimização ali, fazer backtest para conseguir encontrar uma melhor configuração para aquela estratégia, né, que você para aquela notícia a qual você pretende operar, tá? Eu, por exemplo, faço da seguinte forma: eu venho aqui no calendário econômico no site da Investing, filtro aqui só Estados Unidos, tá? E coloco 3 estrelas. E eu vou passar algumas notícias que eu julgo as mais importantes para vocês, tá? Já antes de começar o mês, você já sabe geralmente quando acontecem essas notícias, ok? Então, primeira delas, tem esse PMI, né? Mas só que esse industrial não é tão importante. O mais importante é esse aqui, ó, ISM não manufatura. Esse mexe bem o mercado, tá? Sugiro que vocês vão anotando. Payroll também, tá? Então, esse PMI, Payroll. O FONC também, desde que tenha divulgação da taxa-alvo, tá? Se não tiver, não é importante. Esse aqui, ó, não tem divulgação, tá vendo? Ele é diferente, por exemplo, do que quando eu coloco aqui de fevereiro, tá? Olha aqui, ó. Tá aqui a taxa-alvo, tá vendo? Então, ele só é importante o FONC se tiver divulgação da taxa-alvo. Não que não seja importante, mas ele não balança tanto o mercado, tá? Então, além desses, quando tem discurso do Powell, tá? Também, ele costuma balançar bem o mercado no momento do discurso, traz muita vol, tá? Você não vai conseguir pegar aquelas pernadas, mas você consegue pegar uns tiros rápidos, tá? Para você fazer scalpzinho. Aí aqui, notícia mais importante de todas, IPC, que é o índice de preço do consumidor, né? Ou CPI em inglês. Tá? Essa aqui você não pode ficar de fora. Além dela, tem o IPP, índice de preço do produtor, muito importante. Tá? Também tem o PCI e o PIB, ó, muito importante, e o PIB também. São notícias para você pegar aquela forte movimentação. Tá? O que eu recomendo que você faça, que por exemplo eu faço, é o seguinte: eu entro aqui, ó, no, por exemplo, PPI, né, o IPP, ó, só clicar nele, ele vai abrir o histórico, tá vendo? O que que você pode fazer? Se pegar a data aqui, ó, 9/12 de 2022. Você vai vir aqui no robô, pode até dar um nome já aqui, ó, IPP, tá? Você vem aqui, então, que dia que é? 9/12 de 2022. Aí aqui embaixo, nos horários, perceba que o robô ele tem 10 horários que você pode configurar ele, ó, tá? Quando tem essas notícias, eu só coloco para fazer um trade naquele horário. Não coloco para fazer mais de um, tá? Então, o que que eu faço? Eu tenho um trade aqui, notícia, né? 9/12. Então, eu venho aqui e coloco dia 9, ó, dia 9, mês 12, ano 2022. Que horas é essa notícia? A notícia aqui está marcando 10h30. Só que esse 10h30 é o horário de Brasília. Você precisa ver o horário no MetaTrader.
tá? Então, no MetaTrader, 10h30 é 15h30, tá? Então, eu vou até mostrar para vocês, ó, quando eu coloco... Vou pegar outra notícia aqui para mostrar, ó. Vou pegar de amanhã aqui, ó, 10h30, tem payroll, né? 10h30. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e colocar a caixa de ferramentas do MetaTrader. E aqui tem, ó, notícias. Aliás, calendário, tá? Vou colocar aqui, semana atual, amanhã. Payroll, 15h30. Então, você sabe daí o horário que está aqui no MetaTrader. É esse horário que você tem que configurar, tá? Sabendo disso, que é esse horário, então eu tenho que configurar que horas aqui é a minha notícia. 15h30, para eu operar aquela notícia que eu estou configurando, né? Aqui, ó, não é essa, estou configurando aqui embaixo, né? No número 2, ó. Então, eu marco ele, habilitar trades, true, porque eu quero permitir o trade. Quantos trades? 1. Em que dia? 5/12/2022. Que horário? Às 15h30. E se é uma notícia, eu só quero que opere perto da divulgação dela. Então, vou permitir 30 segundinhos. O que eu costumo fazer é colocar um pouquinho antes da divulgação, assim, tá? Só um pouquinho antes. 1 segundo, 2 no máximo. Aí, o que você pode fazer? Eu dificilmente opero o mesmo ativo que está no gráfico, tá? Por quê? O robô, esses cálculos aqui, ó, daqui, tá? Desses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esses daqui, são todos feitos com base no ativo que está no gráfico, ok? Já esse aqui é com base no ativo que você vai operar, tá? Ué, mas por que tem essa diferença? Porque é o seguinte, o ativo que está no gráfico, o robô atualiza instantaneamente as informações. Sempre que se o ativo trava, o robô ele não atualiza a informação, porque o ativo está travado, o preço está travado. E a gente, muitas vezes, vai se aproveitar justamente dessa trava do preço, né? Então, como que eu vou deixar no gráfico do ativo que eu quero operar se travar o preço? Não pode. Então, você sempre vai pensar assim, bom, eu quero analisar o Dow Jones para operar o SP. Então, você vai colocar no gráfico do Dow Jones e aqui você vai colocar o SP para operar. Entendeu? E daí, por que aqui tem essas informações? Porque ele vai olhar o seguinte, se o SP não andar esse valor aqui, ou menos, andar no máximo esse valor aqui, ele permite o trade, senão não. Tá? Se eu deixar desse jeito aqui, ele sempre vai permitir o trade, né? Porque eu deixei distância máxima infinita. Né? Então, assim, ó, tenha em mente que sempre você tem que colocar no gráfico o robô, não é no gráfico do ativo que você quer operar, mas no gráfico do ativo qual você quer analisar. Tá? Agora, existirão outros setups que eu vou mostrar mais para frente que você poderá daí colocar no mesmo gráfico sem problema nenhum. Mas para esse setup aqui, não. Tá? Para esse setup, lembre-se disso, estou sendo bem enfático porque faz muita diferença. Quero operar SP500 utilizando a estratégia de ticagem e tudo mais. Você precisa colocar o robô no gráfico qual você deseja analisar como principal, análise principal. Tá? Geralmente eu uso o Dow Jones ou o índice alemão, mas vai do teste, né, que você fizer. Por exemplo, a notícia do PCI, tá? Que é o índice de preço consumidor, né? Ela eu uso no alemão. Agora, o FONC eu já uso no Dow Jones. Entendeu? Então, tem que PMI é Dow Jones. Então, você precisa fazer os backtests, né? Caso você queira operar outro ativo e tudo mais. E tem que achar ali o ativo que mais se encaixa, que você consegue se antecipar o movimento. Porque, como vocês puderam ver, esse ativo, ou o alemão, ele anda bem enquanto o SP está parado. Então, eu estou analisando ele como principal para operar o outro ativo que está parado. Por isso que faz muita diferença você ter o ativo principal plotado, entendeu? Então, aqui só recapitulando o que a gente estava fazendo, vamos fazer então um trade neste dia, nesse horário. Vamos só conferir aqui. Não, é 9/12, né? Eu coloquei 5/12, não. 9/12.
tá? Então, exatamente nesse dia, nesse horário. Deixa eu ver se o backtest está certo. Tudo certo. Ó, vou avançar ele justamente para aquele ponto. Então, aqui nós teremos a divulgação da notícia. Olha o movimento que o preço fez. Tá vendo? Disparou para baixo. E o robô fez o quê? Comprou. Ele comprou o preço disparando para baixo, né? Vamos ver o que teria acontecido. Ó, já abriu com gap de baixo, tá vendo? O robô comprou. Por que ele comprou? Eu estou simplesmente operando, que notícia aqui? IPP, né? Utilizando qual setup? O setup, se não me engano, era o PMI, né? Ó, do PMI, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, eu posso muito bem vir aqui e falar assim, não, você vai operar só se disparar 5.000 pontos, por exemplo. Agora, vamos ver como ele se comportaria. Opa, vendido. E olha lá, o SP está como? Parado, ó. Embora eu nem esteja filtrando o SP, mas ele está parado. Com base no Dow Jones, ele já vendeu. Vamos ver. Parado ainda. Ó, quando abriu, o robô já está fazendo o trailing stop, conduzindo o trade. Ó, já está ganhando 52 dólares e está conduzindo com o trailing stop. O preço veio contra, zerou ali com 51 dólares e 70. Por isso que faz muita diferença você ajustar a tua estratégia à realidade daquela notícia. Tá? Eu faço assim, eu abro aqui o Investing, pego dia a dia, analiso o comportamento do preço, tá? Coloco aqui bem certinho no dia, ali certinho, coloco até 15,29 e vou observando como que o preço se movimenta. Se é uma porrada muito forte, se não é, como que eu tenho que deixar, sabe? Às vezes acontece até de eu não encontrar uma oportunidade muito clara, entendeu? Ó, aqui já deu para ver que é porrada muito forte, chega a travar, tal, ó, anda 15.000 pontos, vou entrar desse jeito no IPP. Então você consegue ir ajustando, sabe? Aí por que aqui tem vários dias e horários? É porque caso você queira, eu quero fazer um backtest, já deixar tudo programado aqui de 9/12, 15/11, todas as datas. Você pode muito bem já vir aqui, ó, e fazer assim, ó, 9/12, 2022. Ó, posso colocar aqui. Daí aqui eu coloco a data anterior, ó, 15/11 de 2022. Aí embaixo, true de novo, coloco a outra e assim sucessivamente. Aí eu posso colocar o robô para fazer o backtest desde o início, lá de, vamos supor, de junho em diante. Ele vai fazer o backtest para mim, já me mostrando o resultado, já operando só nesse horário especificamente. Entendeu? Eduardo, mas eu fiz aqui minha estratégia. Agora eu quero deixar o horário em branco, o dia, né, em branco, e quero operar, entre aspas, de forma aleatória. Se eu ligar naquele horário e acontecer isso, quero que opere. O que você faz? Você deixa o dia zerado, mês zerado, ano zerado, e só deixa marcado o horário aqui, ó, e um trade. Aí põe true, né? O resto põe tudo false. Por quê? O teu robô ele só vai fazer a análise nesse horário e mandar ordens nesse horário. E vai fazer um trade só. Tá? Fez o trade, só no outro dia que ele vai permitir mais um. Então, não é um trade eterno, não. É um trade por dia o que você está permitindo aqui nesse horário. Beleza? Entenderam? Então, ficou bem legal, né? Bem tranquilo de entender essa parte aqui dessa estratégia baseada em ticagem. Né? Agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses 3 parâmetros aqui, tá? Que é um adicional dessa estratégia. Que é o seguinte, para você usar essa estratégia, não precisa essa que eu mostrei agora, não precisa necessariamente deixar a ticagem ligada. Não. A ticagem é outra coisa, tá? Quando você deixa a ticagem ligada, significa o seguinte: significa que você quer que aquele movimento se repita até X vezes em determinado tempo. Caso ele se repita, você permite o trade. Entenderam? Então, vamos supor que eu coloquei aqui 5.000, 5.000, tá? Deixei aqui aleatório. E aqui eu deixei 600, deixei desse jeito aqui. O que eu estou falando para o robô? Eu estou falando assim, ó, eu quero que preço disparou 5.000 pontos em 5 segundos, disparou. Então, você marca uma ticagem, porque ele disparou.
Se depois que passar esses 5 segundos dessa ticagem, ele disparar de novo 5.000 pontos, marca mais uma ticagem. E você tem até 600 segundos para marcar 5 vezes isso. Então, o movimento tem que acontecer 5 vezes em momentos diferentes para você fazer o trade. Então, vamos supor, preço vem querendo subir, tal, vem trabalhando assim, né, querendo subir, de repente ele faz assim. Opa, marcou uma vez. Aí, preço vem subindo, opa, marcou 2 vezes. 3 vezes. Aí, de repente, bateu lá 4, 5. Nesse momento, entra no trade. Agora, bateu aqui 3 vezes. Aí, o preço ficou de lado e fez assim, ó, caminho inverso. O que ele vai fazer? Vai apagar esse 3 e vai recomeçar a contagem. Uma vez. Agora, está subindo, dando porrada e tal. E deu aqui 600 segundos, que foi o tempo que você configurou aqui, né? Ó, tá? Deu aqui os 600 segundos. O que ele vai fazer? Você já tinha uma ticagem, 2, 3 e deu 600 segundos desde a primeira ticagem. Ele vai, nesse momento, ignorar as ticagens e vai começar do zero. Tá? Por quê? Elas deveriam ter ocorrido nesse espaço de tempo. Tá? Então, esse tipo de estratégia vai te ajudar no sentido de conseguir construir uma estratégia para pegar aqueles movimentos que o preço começa a fazer assim, ó, muito rápido. Ah, ele fez 3 vezes esse pico, né, em relação onde ele estava em determinado tempo. Na terceira vez já quero entrar, se isso acontecer em 10 segundos, por exemplo. Entendeu? Então, quando você pega aquela movimentação muito rápida do preço, que acontece mais de uma vez, você não quer ficar limitado só a um tempo específico. É para isso que serve essa ticagem, tá? Então, a gente vai ver na prática agora. Obviamente, para usar uma ticagem como essa, né, eu não posso deixar o robô para operar só num tempo menor do que o tempo que eu permito a ticagem. Né? Assim, acaba não fazendo muito sentido, que eu vou limitar a minha estratégia do mesmo jeito. Né? Então, eu vou falar assim, ó, a partir das 15h29 até as 17h30, você pode fazer um trade se o movimento se repetir 5 vezes dentro de pelo menos 600 segundos. Né? Então, de no máximo 600 segundos. Então, aqui, ó, já vou partir o backtest lá para frente. Olha só, ticagem 1 de venda, tá vendo? 2 de venda, 3, 4, vamos ver, 5. O que ele fez? Entrou vendido com base na ticagem, tá? Aí você pensa assim, bom, mas se ele esticou demais, já vinha dando essa ticagem, não quero entrar nesse sentido, quero entrar ao inverso do que o robô está analisando, ao inverso de toda a lógica. Você vem aqui e habilita essa opção, ó, entrar invertido. Olha o que ele vai fazer agora. Ele vai fazer toda aquela análise, daí você pensa assim, bom, mas se ele deu 5 ticagens, já pegou uma porrada forte e tudo mais, eu quero entrar inverso. Você vai poder fazer, olha só. Entrou comprado ao invés de vendido. Ó. Pegou a volta do movimento, colocando $12 no bolso. Beleza? Então, isso é o que dá para fazer usando até a inversão junto com a própria ticagem, que não tem relação direta, né? É um complemento daquela outra estratégia da notícia. Tá? Isso daqui é para pegar a continuação de movimento, né? Coisas nesse sentido. Beleza?